Olá, professor Sérgio Gabriel com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E pessoal, vamos fazer uma análise aqui de dois projetos de lei que se propõem a alterar a Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Eu me refiro ao projeto de lei 1440, de 2023, e ao projeto 2581, também de 2023. Para que a gente coloque tudo isso dentro de um contexto e fique fácil para a compreensão de todo mundo. Quando nós falamos de sociedade anônima, nós temos dois tipos de sociedade anônima. Temos aquela que é de capital fechado, que as ações não são negociadas no mercado de valores, não são negociadas em bolsa, elas são negociadas internamente dentro da própria companhia. E existe a sociedade anônima de capital aberto, que é exatamente essa que negocia suas ações no mercado de valores, que, portanto, ela é controlada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. O objetivo desses dois projetos é tão somente regulamentar a questão da transparência, que envolve especificamente as sociedades anônimas de capital aberto. Por quê, pessoal? Porque se ocorrer situação como a da Americanas, que a gente já vai detalhar, que implicou aí em uma fraude contábil, os prejudicados não são apenas os acionistas, é o mercado de investimentos em geral. Então, o objetivo dessas medidas é a proteção de mercado. Por isso que as medidas atingem tão somente as sociedades anônimas de capital aberto, as companhias abertas. Então, os dois projetos, eu vou trazer aqui os principais pontos que estão em discussão. Vocês vão lembrar que no caso Americanas, tudo iniciou com um suposto erro contábil, né? Não se falava em fraude, um suposto erro contábil e de um valor bem inferior ao que depois se materializou quando a empresa efetivamente entrou com pedido de recuperação judicial. E é claro que no transcurso, paralelamente, a CVM instaurou processo administrativo para apurar o que é que havia acontecido. E agora, com o desenrolar desse desse processo que tramita perante a CVM, descobriu-se que, na verdade, não se trata de erro contábil, se trata efetivamente de fraude contábil. E aí, é claro que está um jogo de empurra, vocês devem acompanhar isso pela imprensa, onde a Americanas culpa a diretoria anterior. Por sua vez, a própria Americanas acabou substituindo a empresa que ela contratou para fazer uma auditoria após a descoberta das irregularidades e que também suspendeu o contrato com a empresa de auditoria e trocou, alegando que havia algum problema, inclusive no trabalho da auditoria. Dá a impressão, pessoal, que as Americanas é uma mocinha muito ingênua, muito inocente nesse processo todo. Mas de inocente ela não tem nada, pessoal. E o projeto, os dois projetos que nós estamos falando aqui, eles têm por objetivo não permitir que mocinhas como a Americanas venham se declarar inocentes diante de uma situação dessa. Então, eu estou colocando o artigo 1º aí do projeto 1440, ele cria mecanismos exatamente com medidas de transparência para evitar essas fraudes contábeis. E aí é claro que a primeira medida prática que a gente extrai de dentro do projeto de lei é que as sociedades anônimas de capital aberto passam a ser obrigatórias, passam a ser obrigadas, desculpa, melhor dizendo, a fazer auditoria semestralmente em relação à sua contabilidade. Hoje elas já têm a obrigação anual em relação à verificação do seu balanço, mas agora passa a ter que sofrer auditoria semestralmente. E essa auditoria não pode ser da própria companhia, precisa necessariamente ser uma auditoria independente. Bom, aí vocês vão dizer para mim, professor, mas a própria Americanas alega que a auditoria errou e isso não resolveria o problema. Bom, mas eles vão além, pessoal. É que no caso de se verificar erros que configurem negligência ou imperícia por parte dos auditores, eles poderão ser responsabilizados administrativamente pela CVM e até responder criminalmente. Porque tem um outro projeto que nós não vamos entrar aqui no mérito, que ele tipifica alguns crimes específicos em relação à prática de fraude contábil, tá? Bom, o outro aspecto interessante
é que a CVM, a partir do momento que se detectar irregularidade em qualquer companhia aberta, ela poderá fazer intervenção. Como hoje ocorre com o Banco Central em relação aos bancos, a SUSEP em relação às seguradoras, a ANS em relação às operadoras de plano de saúde. Então a CVM passa a ter poder de intervenção, afastando a atual diretoria se detectar irregularidades, nomeando interventores para fazer a real apuração da situação. E ainda tem um outro aspecto que é bastante curioso, né? Que está sendo proposto no segundo projeto, que é o 2581 de 2023, que é a figura do informante. Ou seja, passa a se oficializar a delação premiada de irregularidades dentro das sociedades anônimas. Então, o informante pode ser qualquer pessoa que não participe efetivamente da administração ou que não seja servidor público relacionado a entidades que se vinculem com as companhias abertas. Então, qualquer pessoa que tiver notícia de irregularidade poderá fazer a denúncia com a preservação da sua identidade. E aí, é claro, vocês vão falar, mas como isso vai funcionar? Por que alguém se disporia a ser efetivamente um informante? Porque a lei prevê, como vocês estão vendo aí, que ele teria uma recompensa financeira. Claro, essa recompensa é condicionada a resultado. Se a informação que ele trouxer é uma informação nova, que efetivamente ainda não tenha sido apurada, e que ela seja comprovada efetivamente, ele teria direito então a uma recompensa financeira que vai de 10 a 30%, né, fixado pela CVM, que pode ser em cima do valor de multa. Se a irregularidade que a empresa praticou for apenada com multa, o informante teria de 10 a 30% do valor da multa. Se eventualmente se constatar que houve crime e verificando qual foi o produto econômico do crime, a recompensa dele seria de 10 a 30% do produto do crime. Se for fraude contábil, como foi, em princípio, o que a gente imagina no caso das Americanas, ele teria de 10 a 30% do valor da fraude que seja comprovada mediante as próprias denúncias dele. Então vocês observam com isso que se amplia o conjunto de proteção e aparentemente parece ser algo efetivo. Mas como esses projetos de lei estão ainda num trâmite preliminar, né? Um na Câmara dos Deputados e o outro no Senado, ainda é cedo para a gente dizer da conformidade desses dois projetos. De qualquer forma, as medidas parecem ser medidas relativamente saudáveis. E como eu falei para vocês, há um terceiro projeto que vem tratar só da parte penal para tipificar crimes específicos envolvendo fraude no mercado financeiro em relação às companhias abertas. Mas eu não quero entrar nesse mérito porque não é a minha especialidade, tá certo? Fica aí a minha contribuição para uma reflexão. Estou deixando aí embaixo nas informações o número dos projetos de lei caso vocês queiram acessar, tá certo? Empresarial é mais legal.